Essa é mais uma aula do curso preparatório CPA20 que mais aprova em todo o Brasil. Eu sou Bruno Piacentini, sócio da Unibanco, e quero saber o que você está achando de todo esse conteúdo gratuito que vai levar você até a aprovação. Deixa seu like aqui e um comentário. O que você está achando das aulas, da didática, porque isso é muito importante para nós. Na descrição desse vídeo, eu deixei o link da plataforma de estudos da Unibanco, onde você tem acesso a mais de 1000 questões de múltipla escolha para treinar bastante, um caderno de questões dissertativas para ajudar na memorização do conteúdo e um suporte especializado via WhatsApp com nossos professores para tirar todas as suas dúvidas. Tenha uma ótima aula. Agora nós vamos dar continuidade à aula de regulação e autorregulação ESG, ou em português, ASG, Ambiente Social e Governança. Eu vou compartilhar novamente com você a nossa estrutura das aulas de regulação e autorregulação ASG para entendermos o que nós estamos vendo. Na aula anterior, a primeira, nós vimos as resoluções do Conselho Monetário Nacional para a ASG. São 3 resoluções, você não precisa se apegar ao número, conversamos sobre isso, só que você precisa ter entendido daquela aula a estrutura de gerenciamento de riscos e a PR-SAC. Agora, a aula 2 e a aula 3 será sobre a resolução do Banco Central do Brasil para a ASG e não Conselho Monetário Nacional, tá? Não precisa se apegar muito a isso, mas na segunda aula nós vamos ver a resolução do Bacen 139. O que você precisa entender muito sobre esta aula que nós estamos agora? O que é GR-SAC? O que é, quando tem que ser feito, quem tem que fazer, por quanto tempo deve ser emitido. GR-SAC nada mais é do que um relatório. Então, vamos dar uns passinhos atrás. Olha só, nós já sabemos e entendemos na aula anterior que a instituição financeira, ela assume alguns riscos. Risco social, risco ambiental, risco climático. Para gerenciar esse risco, ela precisa ter toda uma estrutura de gerenciamento de riscos. Então, a instituição financeira tem isso. Só que ela precisa ir além. Ela precisa divulgar, publicar e até mesmo enviar para o Banco Central uma política de responsabilidade com relação a essa estrutura, que é a PR-SAC que nós vimos na aula anterior. Agora nós vamos dar um passo além. Além dela ter essa estrutura, ter a política de responsabilidade, ela precisa gerar um relatório sobre essa estrutura e política. GR-SAC nada mais é do que um relatório. Então, nesta aula, nós vamos entender apenas o que é, quem deve fazer o GR-SAC e, na terceira aula, vamos ver como é feito esse relatório, porque é feito através de tabelas padronizadas, tá bom? Então, vamos nos atentar agora apenas sobre o que é GR-SAC nessa segunda aula. Resolução do Bacen 139, como eu já disse, você não precisa se apegar a isso, mas ela dispõe sobre o relatório de riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticas. Porque toda instituição, nós já vimos que elas estão dispostas a assumir um risco, mas quando você tem um risco, você tem também uma oportunidade de correção deste risco apenas e até mais, de correção de riscos externos para social, ambiente e climático. Vamos ver um pouco mais sobre isso também em uma das tabelas. Quem precisa realizar o GR-SAC? As instituições enquadradas nos segmentos S1, S2, S3 e S4 devem, obrigatoriamente, divulgar o relatório GR-SAC. Na aula anterior eu até abri para você ali uma parte do site da Ambima, onde nós temos quais são as definições para S1, S2, S3, S4 e S5. Você não precisa decorar isso, só lembre que no grupo S1 estão as instituições financeiras maiores do país, aquelas que representam mais do que 10% do nosso PIB. S2 são um pouco menores, S3 um pouco menores, S4, S5 são as menores, tá bom? Qual o objetivo do GR-SAC? Visa a promoção da transparência e da disciplina de mercado, de forma a permitir a identificação do nível de comprometimento das instituições com a economia sustentável e inclusiva, aprimorar a percepção de riscos e tornar mais fundamentadas as decisões dos agentes. Então, qual é o objetivo? Está em negrito. Promoção da transparência e da disciplina de mercado. Se você tem uma estrutura de gerenciamento de riscos, ok. Se você tem uma política de responsabilidade, ok também. Agora, se você gera um relatório sobre tudo isso e divulga, você traz transparência
e até ajuda na disciplina de mercado. Quando a gente fala de órgãos reguladores que vão fiscalizar toda essa parte de riscos sociais, ambientais e climáticos, quando você tem essa tabela padronizada que é o GR-SAC, fica muito melhor de disciplinar o mercado, certo? Então esse é o principal objetivo. O que deve ter dentro desse relatório GR-SAC? 1. Governança do gerenciamento de riscos, incluindo as atribuições e as responsabilidades das instâncias da instituição envolvidas com o gerenciamento do risco social, ambiental e do risco climático, com o conselho de administração, quando existente, e a diretoria da instituição, certo? Então eu vou pegar ali a governança. Quem é a governança? Quem faz ali todo o processo da estrutura de gerenciamento de riscos? Nós vimos que é a diretoria, na aula anterior, e vimos também que alguns segmentos podem ter, o conselho de administração, que vai auxiliar a diretoria em toda a política de responsabilidade, em toda a estrutura e também no GR-SAC. Então nós vamos pegar os responsáveis da governança e vamos ver quais são as atribuições deles, quais são as responsabilidades deles. Esse é o primeiro ponto que deve ter, a primeira informação que deve ter no GR-SAC nesse relatório. Segundo, impactos reais e potenciais, quando considerados relevantes, nas estratégias adotadas pela instituição nos negócios e no gerenciamento de risco de capital nos horizontes de curto, médio e longo prazos, considerando diferentes cenários segundo critérios documentados. Então, agora que eu já peguei ali diretoria, conselho e mostrei a governança, eles têm essas atribuições, estas responsabilidades. O segundo ponto que deve ter ali no GR-SAC, nesse relatório, são os impactos reais e potenciais desta instituição. Olha, nessa instituição nós temos este risco social e agimos assim. Nós temos este risco ambiental, este risco climático. E o terceiro até vem como complemento, que são os processos de gerenciamento. Não basta só identificá-los, mas mostrar as determinadas ações tomadas para gerenciamento de riscos, tá bom? Então são 3 pontos bem básicos que devem ter o relatório GR-SAC. Além disso, as informações de que trata o artigo 3º devem ser divulgadas na forma das seguintes tabelas. Então, todo esse relatório GR-SAC deve ser elaborado a partir de 5 tabelas. A tabela GVR, tabela EST, tabela GER, tabela MEM e OPO. Não vou entrar nelas agora, porque nós vamos ver as tabelas na próxima aula, tá bom? Então, guarde essa informação aqui para a próxima aula. Sobre as divulgações. O relatório GR-SAC deve ser divulgado com periodicidade anual. Então, no mínimo, uma vez ao ano deve ser divulgado o relatório GR-SAC. Marca isso, porque é muito importante. Sempre que nós temos datas, é muito importante. Só que vai além. Temos uma data base de 31 de dezembro, observado o prazo máximo de 90 dias após a data base. Então, todo dia 31 de dezembro, 31/12, nós temos a data base para a divulgação do relatório GR-SAC. A instituição financeira tem esta data até 90 dias depois para divulgar esse relatório, tá? Então, um período ali de 3 meses após 31/12. Uma vez no ano, no mínimo, tem que ser essa divulgação e temos a data base junto com o prazo máximo de 90 dias para a publicação. Além disso, segmentos 1 e 2 devem publicar todas essas tabelas, certo? Segmentos 1 e 2, que são instituições maiores, e segmentos 3 e 4 devem divulgar apenas a GRV, apenas a tabela de governança do gerenciamento do risco social, ambiental e do risco climático. Tabela de governança, eu já vi isso em algum lugar. Sim, você viu aqui, ó. Devem conter no relatório a parte da governança. Então, a diretoria, o conselho, se tiver, quais são suas atribuições, suas responsabilidades. Então, aqui você sabe que 3 e 4, precisam apenas dessa tabela de divulgação. 1 e 2, todas as tabelas, e S5 não é obrigado a ter ali o GR-SAC, tá bom? Além disso, para fechar, nós temos aqui considerações finais. O relatório GR-SAC deve estar disponível no sítio. Toda vez que você ler sítio, pense em site, tá? No site da instituição na internet, pelo período, olha só que é importante, pelo período
Se riscar não fica importante, né, Bruno? Tem que ser marca-texto. Pelo período de 5 anos a partir da data de sua divulgação, certo? Então, no slide anterior, era importante a divulgação. Pelo menos uma vez por ano, nós temos a database de 31/12 até 90 dias para a publicação e deve estar disponível por um período de 5 anos contados a partir da sua divulgação. Em um único local, então não pode ter dentro do site da instituição vários locais, né? Tem que ser um local único, de acesso ao público e de fácil localização. Aí também fácil localização depende para quem, né? As informações requeridas no relatório GR-SAC devem estar disponíveis também em forma de dados abertos. Por que isso? GR-SAC é uma tabela toda fechada, tem várias tabelas, mas devem estar disponíveis também em dados abertos, segundo especificações estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Não precisamos nos atentar tanto a isso. E por fim, o relatório GR-SAC deverá ser imediatamente atualizado e novamente divulgado na hipótese de serem identificadas inconsistências nas respectivas informações e, é claro, a cada atualização feita. Aqui então nós temos todas as informações necessárias para esta aula. Agora você já entendeu e já sabe o que é o GR-SAC, o que é esse relatório, todas as informações iniciais, e na próxima aula eu te encontro novamente para vermos juntos as 5 tabelas, o que elas pedem, o que elas são, para fecharmos toda essa parte de gerenciamento de risco social, ambiental e climático. Eu sei que às vezes acaba a aula e bate aquele cansaço, porque você vê muito conteúdo e se vê distante ainda de entender todo o conteúdo do edital, de estar 100% preparada para a prova. Eu sei que isso é normal, mas eu tô aqui para lembrar você que é possível e você vai conseguir, você vai chegar até o final. Eu tô junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Eu deixei separado no link da descrição desse vídeo o acesso à nossa plataforma de estudos, caso você queira mais questões para se sentir confiante com a linguagem da prova, um caderno de questões dissertativas para que você possa memorizar mais o conteúdo e, claro, um suporte especializado por WhatsApp com professores para você tirar qualquer dúvida. Eu não quero que você chegue no dia da prova com dúvidas, com medo e se sentindo sozinho. Estou junto com você nessa e aguardo você aprovado.